Queridos, vamos abrir nossas Bíblias, Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10, nós leremos do versículo 35 ao 45. Evangelho de Marcos, capítulo 10, do versículo 35 ao 45. Antes que nós leiamos, deixe-me sugerir que você, se você ainda não pegou, que você pegue o Conexão na saída e leia o artigo que nós temos aqui, que é uma instrução sobre como ouvir um sermão. É uma instrução que pode ajudar você a aproveitar melhor esse momento, esse tempo. É um artigo que eu li essa semana e que eu gostei muito e que eu o adaptei para a nossa realidade, né? Então, gostaria de desafiá-lo para que você o lesse. Se não tiver mais ali, você pode entrar no site e ler também o nosso Conexão no site. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 35, diz assim: Então se aproximaram dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhes Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos, temos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos orar mais uma vez, queridos. Deus eterno, nós buscamos a tua presença e glorificamos o teu nome por todas as coisas, por tudo quanto nós já vivemos e fizemos aqui. A nossa oração é que o Senhor aceite com alegria o nosso culto, a nossa adoração. E agora, na leitura da tua palavra, que o Senhor nos esclareça, que o Senhor abra a nossa mente, mas principalmente que o Senhor abra o nosso coração, para que a palavra exposta aqui seja reflexo da vontade e do desejo do Senhor para as nossas vidas. Abra a nossa mente, dá-nos a quietude necessária, a concentração necessária, para sermos bem instruídos na tua palavra, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, qual a grande motivação para ser crente? Qual a grande motivação para nós andarmos com Jesus? Naturalmente que eu não vou fazer essa pergunta, mas se eu saísse perguntando para cada um de vocês, o que o trouxe aqui nessa noite, provavelmente cada um de nós teríamos uma resposta diferente. Ainda que talvez, e eu imagino que muitas dessas respostas seriam semelhantes, seriam muito parecidas, mas certamente nós teríamos respostas diferentes, porque muitas vezes nós temos motivações diferentes para aquelas coisas que nós julgamos importantes. E quando nós temos motivações ou expectativas em relação a uma igreja, a um culto ou mesmo a pessoas, nós podemos ter 2 sentimentos, ou de realização
e admiração, quando as coisas saem de conformidade com aquilo que nós esperamos, ou então de frustração e decepção, quando nós esperamos uma coisa e estas coisas não nos acontecem. Nós temos aqui pelo menos 2 discípulos, talvez frustrados e decepcionados com Jesus, porque eles estão reunidos, e o contexto, se os irmãos olharem aí nos versículos anteriores, no versículo 32, eles estavam subindo para Jerusalém, já caminhava para o fim da história de Jesus, para a crucificação de Jesus, e saindo da Galiléia em direção ao sul de Israel, dirigindo-se a Jerusalém, Jesus começa a dizer para aqueles discípulos o seguinte: olha, nós estamos indo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue à morte, será crucificado e ao terceiro dia ressuscitará. É interessante que a reação daqueles que estavam com Jesus era de admiração e de medo. E diante da verdade do Evangelho, muitas vezes nós temos reações diferentes. Para uma mesma verdade, alguns têm um sentimento, uma atitude de admiração, celebração, enquanto outros têm uma atitude de, o texto que nós lemos aqui, a versão que nós lemos, fala que os discípulos estavam apreensivos, medrosos, será o que nos acontecerá? E nessa caminhada, Jesus conversa com muitos, há muitas pessoas que cercam Jesus, mas num determinado momento, Jesus se une apenas os seus 12 discípulos, e o texto que nós lemos fala exatamente desse momento que Jesus está apenas com os 12. E quando Jesus está apenas com os 12, o momento mais reservado, Tiago e João, filhos de Zebedeu, um dos discípulos mais próximos a Jesus, tanto é que dias depois eles estarão com Jesus, junto com Pedro, apenas os 3, orando e clamando em favor de Jesus, naquele momento de aflição no Getsêmani. Mas nesse momento, Tiago e João, eles fazem a pior oração que alguém poderia fazer. Um comentarista diz que eles entraram no Guinness Book como a oração, a pior oração já feita por um discípulo de Jesus, porque eles olham apenas para si mesmos, eles oram e eles pedem a Jesus não alguma coisa que está no centro ou no foco da vontade do Pai, mas eles buscam em Jesus a solução de um problema, o desejo, a realização de um desejo pessoal, e eles pedem pouca coisa para Jesus. Já que Jesus estava falando que ele morreria, mas que ele ressuscitaria e que ele voltaria para a presença do Pai, eles iram para Jesus e diz: tudo bem, desde que eu me assente ao lado direito do Senhor na glória e o meu irmão do lado esquerdo na sua glória. Tudo bem, mas a gente só quer isso. A gente, Tiago e João, nós queremos estar assentados, um do lado direito e outro do lado esquerdo do Senhor, quando o Senhor entrar na glória. Queridos, quando os discípulos ouvem esse pedido, eles ficam indignados, eles ficam revoltados, eles ficam chateados, magoados, eles não gostam dessa atitude, porque certamente essa atitude mostrou uma motivação que estava longe dos propósitos do Senhor Jesus naquele momento. E daí, queridos, nós podemos perceber, e eu gostaria de chamar a atenção, sobre uma certa hierarquia, ou alguns contrastes que nós encontramos quando nós falamos do reino de Deus e da vontade de Deus. Então, Jesus, ele está com os discípulos, e depois dessa oração, desse pedido de Tiago e de João, Jesus então se assenta com os 12, já que os 10 ouvem a oração, o pedido de Tiago e João, ele diz: gente, vem aqui todo mundo, vamos assentar, vamos colocar os pingos nos is aqui. E Jesus então, ele vai
nos mostrar que, na verdade, no reino de Deus, algumas coisas não são tão lógicas quanto são no reino do mundo, no reino que nós vivemos, nessa perspectiva humana, material, enquanto nós estamos aqui. Porque Jesus mostra aqui para os seus discípulos, em primeiro lugar, que quando nós estamos comprometidos com o reino de Deus, nós devemos fazer uma escolha entre a busca de si mesmo e o sacrifício de si mesmo. Precisamos fazer uma escolha. Os discípulos, Tiago e João, viram e dizem para Jesus: queremos que nos faça o que vamos te pedir. O foco somos nós, Tiago e João. Nós queremos que o Senhor nos faça o que nós vamos te pedir. Tiago e João olham apenas para si mesmos. Eles olham, usando uma linguagem como nossa, eles olham para o próprio umbigo. O que nos interessa é o que é bom para nós. Nós não estamos preocupados com os outros. Nós não temos preocupação com o reino de Deus. Nós não temos preocupação com as multidões que nos cercam. O que nos preocupa e o que nós desejamos é isto. Nós queremos estar assentados do lado direito e do lado esquerdo, na glória dos céus. E o resto não é problema nosso. O que nós queremos é isso. Queridos, isso evidencia que muitas vezes nós corremos o risco de nutrir uma fé interesseira, uma fé egoísta, uma fé que nós julgamos que nos serve apenas para suprir as nossas necessidades ou os nossos desejos. Não que Deus não possa suprir os nossos desejos ou as nossas necessidades. Não que nós não possamos oferecer a Deus as nossas orações e dizer: Deus, abençoa-me nisso, ajuda-me nisso, dá-me isso. Não que não possamos fazer isto. Mas o nosso coração deve ter uma perspectiva e uma visão muito mais focado para fora do que para dentro. Muito mais nos outros do que em nós mesmos. E Jesus, ele vai dizer que, na verdade, eles deveriam não apenas pedirem para si, mas se oferecerem para o reino, para Jesus e para os outros. Eu gosto muito, e é bastante conhecido, o discurso de posse do segundo mandato do presidente americano John Kennedy, em janeiro de 1961, quando John Kennedy ele toma posse de mais um mandato, e no seu discurso, ele vira e diz: não pergunte o que a América pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer pela América. Muitas vezes, queridos, nós estamos perguntando para Deus: Deus, o que o Senhor pode fazer para mim? O que o Senhor pode me ajudar? O que o Senhor pode resolver de problemas para a minha vida? O que o Senhor pode me dar do bom e do melhor? E poucas vezes paramos e perguntamos: como o Senhor deseja me usar? O que é que eu posso fazer em prol do teu reino? O que eu posso fazer para contribuir para o progresso do Evangelho? Como o Senhor deseja me usar? E aí, queridos, ao invés de buscarmos a Deus por nossa causa, devemos buscar a Deus por causa dele mesmo e nos oferecermos para isso. O segundo desafio que o Senhor Jesus ensina para os seus discípulos é que nesse conflito de interesses, nós devemos fazer uma escolha entre o poder e o serviço. Fazer uma escolha entre o poder e o serviço. Eles perguntaram a Jesus se eles poderiam assentar no trono ao lado de Jesus. Quem se assenta no trono é quem tem autoridade e poder. É quem se sente superior numa posição de autoridade em que as pessoas se colocam aos seus pés e dizendo: por favor, faça isso. Ó Senhor,
numa posição de orgulho e de superioridade, mas não de serviço. Aqueles discípulos, na verdade, eles gostariam de serem honrados, eles gostariam de estar por cima, eles gostariam de ter uma experiência com Deus na eternidade, em que eles seriam sempre lembrados como os escolhidos, os privilegiados, aqueles que foram considerados por Deus melhores do que tantos outros. Por isso nós estamos nessa posição de honra, de poder. O Senhor Jesus diz que aqueles que são considerados governantes das nações são os que dominam. Aqueles que exercem poder são os que estão acima mesmo. Mas ele diz, mas entre vocês não será assim. Entre vocês não será assim. Entre vocês o importante não é o exercício do poder ou da autoridade. Entre vocês o importante não é estar em destaque, não é ser o foco das atenções. Entre vocês, e se alguém quiser ser líder, se alguém quiser ser grande, seja servo. Se alguém quiser ser o primeiro, seja escravo. Queridos, o convite de Jesus é para que nós nos ofereçamos para o serviço. O convite de Jesus e o desafio de Jesus para aqueles discípulos é: você quer ser grande, você quer ser importante, você quer ser o primeiro, seja o último, seja o servo, seja o escravo, seja aquele que se coloca à disposição do outro, para abençoar e não necessariamente para ser abençoado. Como nos dias de hoje, queridos, nós queremos o poder e não o serviço. Nós queremos a autoridade e não a humildade. Nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, na perspectiva daquilo que eu acho que é melhor. E nós somos desafiados por Jesus para sermos servos e humildes, para nos tornarmos disponíveis nas mãos de Jesus, para sermos usados por Ele como Ele mesmo deseja que o sejamos. E por fim, queridos, o Senhor Jesus diz que nessa caminhada era necessário fazer uma escolha entre o sofrimento e a segurança. Aqueles discípulos estavam indo com Jesus para Jerusalém, e o que Jesus prometia para eles não era a glória em Jerusalém. O que Jesus estava dizendo que eles experimentariam seriam dias difíceis, porque Ele mesmo seria entregue, seria julgado, seria morto, e seria morto numa morte horrível, morte de cruz. O que Jesus diz para eles e que oferece para eles, era que eles, nessa disponibilidade de viverem como andarilhos, peregrinos com Jesus, é que eles não teriam onde recostar a cabeça. O que Jesus oferece para aqueles homens é uma caminhada sacrificial. E Jesus não exige isso deles e não pede isso para eles por alguma motivação espúria ou de certa forma aproveitadora. Não. Jesus convida os seus discípulos para que eles pudessem caminhar nessa caminhada arriscada, porque era o caminho da cruz. Se nós queremos ser discípulos de Jesus Cristo e viver como Jesus de fato quer que vivamos, queridos, nós precisamos estar conscientes disso. O caminho que Jesus nos oferece é o caminho da cruz e não do trono. O caminho que Jesus nos oferece é o do sacrifício, é o caminho do serviço, do sofrimento, ao invés da honra, do poder e da segurança. Jesus caminha com esses discípulos e diz para eles: no mundo é assim que é o bom, entre vocês não. Entre vocês é o inverso. Jesus nos ensina, queridos, que o Evangelho muitas vezes nos exige de nós andarmos na contramão da história, na contramão daquilo que é comum. Mas todo mundo faz assim.
Ah, mas todos vivem desse jeito. Ah, mas Jesus diz, não, entre vocês não é assim. Nós vivemos num tempo, queridos, em que o evangelho no Brasil, e eu vou me referir apenas ao Brasil, nunca cresceu tanto como agora, nunca. Nós temos um índice de crescimento da igreja evangélica no Brasil, com números que nos surpreendem. Nós somos mais de 30% da população brasileira. Mas, para mim, há um grande problema. Essa igreja que cresce, essa igreja evangélica que cresce no país, quer ser como o reino do mundo. É uma igreja que quer viver muito mais como Tiago e João, no sentido de, Deus, nós queremos trono, nós queremos domínio, nós queremos estar no controle, nós queremos ser senhores da situação, ao invés de ser uma igreja que caminha para o Calvário e para a cruz. Nós estamos vivendo no nosso país um tempo político muito complicado, muito complicado. E me preocupa muito, quando muitos, nessa época de eleição, se dizem evangélicos, mas que não agem como tal. Porque o voto evangélico hoje vale muita coisa. 30% dos eleitores brasileiros, em tese, fazem parte desse mundo evangélico. E tem muita gente atrás de 1% só. Só 1%. E aí, queridos, o nome do Senhor Jesus muitas vezes é usado como essa oração de Tiago e de João. Senhor Jesus, nós queremos pedir uma só coisa. Nós queremos o trono. Nós queremos ser senhores. Nós queremos estar sobre tantos outros. E Jesus diz, entre vocês não é assim. É o desafio de uma vida diferenciada. É o desafio de sabermos que nós vamos enfrentar oposição e devemos estar preparados para isso. E devemos agir assim, ainda que, de certa forma, sejamos considerados perdedores, minoria. Nunca vai sair disso, não tem problema. Desde que nós permaneçamos firmes aos princípios e à verdade das Escrituras. O símbolo do reino do mundo é o trono, é a vantagem, é o lucro, é o que se recebe. O símbolo do reino de Deus é uma cruz, é o serviço, é o sacrifício, é o dar-se, é o oferecer-se a si mesmo e de si mesmo para os outros e para o reino. E nós vamos escolher qual reino? Vamos escolher o trono ou vamos escolher a cruz? O trono, queridos, está ocupado. O trono está ocupado. Apocalipse capítulo 4, quando João contempla a glória de Deus, o mesmo João, ele diz, eu vi a glória de Deus, e na glória de Deus havia um trono, e nesse trono havia alguém. O trono já tem dono e senhor. Não queiramos ocupar o lugar que não é nosso. O nosso caminho, queridos, se nós queremos viver como discípulos de Jesus, o nosso caminho é o caminho da cruz. É o caminho do discipulado. É o caminho do compromisso. É o caminho de alguma coisa que nos custa muito. É o caminho de uma vida sacrificial, ainda que abençoada e bem-aventurada. Mas é o caminho daqueles que escolhem andar com Jesus nos desertos da vida. Um evangelho sem cruz não é o evangelho de Jesus. O apóstolo Paulo, quando escreve lá para a igreja de Corinto, ele diz, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo,
Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vós a não ser isto: Jesus Cristo, e esse Jesus crucificado. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio de quem vocês vieram a crer. Quem é o Jonatas? Quem é a Ana? Quem é o Henrique? Quem é qualquer um de nós? Que a nossa resposta seja a mesma de Paulo. Apenas servos de Deus, por meio de quem Deus realizou a sua obra. Deus realizou e concretizou na história do mundo aquilo que estava no coração dele. A minha palavra nessa noite, queridos, é em primeiro lugar: seja servo de Cristo Jesus. Para ser servo de Cristo Jesus, o caminho que nós temos não é o caminho de escolha entre uma e outra coisa, é o caminho em direção à cruz e ao Calvário. Seja servo de Jesus Cristo. Tome sempre a direção da cruz, porque não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, no céu, na terra, debaixo da terra, seja onde for, a não ser de Jesus, como único e suficiente Salvador da nossa vida. E aí, queridos, se nós procuramos outros caminhos, nós corremos o risco de virarmos as costas para aquele que é Senhor e Salvador nosso. Nós vamos ouvir o coral, e o coral vai cantar um hino que diz exatamente isso: só em Jesus, só em Jesus. Não há outro caminho, não há outra alternativa, não há outra possibilidade, a não ser em Jesus. E em Jesus, nós encontramos apenas o caminho da cruz. Jesus vai com seus discípulos falando de cruz e de ressurreição. E aí nós precisamos lembrar que essa nossa caminhada para a cruz nos leva necessariamente para a glória, para a ressurreição.
Queridos, o meu desejo é que de fato nós saiamos daqui convictos de que a nossa vida só faz sentido quando nós estamos em Cristo Jesus. E que nós sejamos conhecidos. Quem sou eu? E quando alguém perguntar quem é o fulano, a resposta seja apenas servos do Senhor Jesus. E os servos serão aqueles que serão reconhecidos por Deus como os grandes homens e mulheres na história. Que Deus encontre em nós verdadeiros servos do Senhor. Amém. Amém. Nós vamos orar encerrando. Deixe-me só perguntar, Renato, como é que foi essa semana lá de consulta? Tranquilo? Caminhando bem? Então, Renato está aí na expectativa de um transplante, né? Graças a Deus as coisas caminhando bem, temos orado por ele e vamos continuar orando tanto por ele, quanto por aqueles outros a quem nós apresentamos e outros nomes a quem nós temos colocado diante de Deus. Vamos ficar em pé para nós orarmos? Antes que eu ore, queridos, coloque-se diante da presença do Senhor Jesus para um exame seu, pessoal e individual. Se a sua oração é muito mais parecida com a oração de Tiago e de João do que a oração de simplesmente querer servo do Senhor Jesus. Faça uma avaliação do seu coração, da sua vida e da sua história e coloque-se diante do Eterno. Senhor Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença no final desse culto, desse tempo que nós reservamos para estarmos juntos como comunidade de fé, como um povo que de fato crê em Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, e nos prostramos diante do Senhor no desejo de adorá-lo, e fazemos isso com toda a sinceridade do nosso coração. E o nosso desejo é, ó Deus, que tudo o que fizemos tenha sido agradável ao Senhor. Que o Senhor tenha recebido com alegria e com prazer o nosso culto, na simplicidade, na singeleza com que nós o oferecemos ao Senhor. Mas também nós nos colocamos diante da Tua presença para reconhecer, ó Pai, que somos tão pecadores e necessitamos da Tua misericórdia e da Tua graça. Muitas vezes agimos como Tiago e João e olhamos apenas para os nossos próprios desejos e necessidades e nos esquecemos de quem somos e por que nós estamos aqui. Nós nos humilhamos, nós nos envergonhamos e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê a consciência e trabalhe no nosso coração, no nosso caráter, na nossa vontade, nos nossos desejos, para que nós sejamos servos de Cristo Jesus. Que sejamos conhecidos apenas como pessoas, homens e mulheres, que se colocaram à disposição do Senhor, para sermos úteis nas Tuas mãos, para abençoar o mundo, para abençoar a nossa cidade, para abençoar pessoas que estão ao nosso redor. Nós mais uma vez lembramos de todas as pessoas a favor de quem nós clamamos. Incluímos agora a vida do Renato e pedimos que a bênção do Senhor repouse sobre cada um deles, sobre outras pessoas a quem nós não lembramos de citar os nomes, mas que a bênção do Senhor se manifeste em favor de todos aqueles que necessitam da misericórdia, da graça, do poder do Senhor, seja curando de enfermidades, seja restaurando relacionamentos, seja suprindo necessidades específicas, mas que o Senhor mesmo tenha compaixão e abençoe cada um dos amados. Nós que estamos aqui, aqueles que estão participando do culto à distância, para que de fato sejamos um povo abençoado, sustentado e ajudado pelo Senhor. Abençoa, Senhor, a nossa igreja,
para que como igreja, como comunidade nessa cidade, nós possamos fazer diferença, para que pessoas e a cidade toda seja abençoada através de nós. Que o Senhor abençoe a igreja evangélica no Brasil, para que essa igreja seja serva do Senhor, pronta a te servir, pronta a abençoar o nosso país e o mundo, para fazer diferença num tempo tão complicado e tão difícil. Dá-nos uma semana cheia do cuidado do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Sem o Senhor, nós não podemos coisa alguma. Carecemos da graça e da misericórdia do Senhor. E que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a graça salvadora e redentora de Jesus Cristo, e que o consolo, a direção, a santidade, o poder, os dons do Espírito Santo repouse sobre você e repouse sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.